Boa noite, pessoal. Vamos aguardar aí mais um pouquinho para o pessoal entrar. Hoje a Moviflix é sobre o filme Bambi, da Disney. Esse filme tão antigo, né, que todo mundo É, assistiu, todo mundo conhece, mas ao mesmo tempo, quando você para assistir de novo e olhar com outros é olhos, né, Nath? perfeito. Eu já chorava, o Murilo fica me zoando, porque eu sou manteiga vegana derretida. Mas, assim, eu sempre foi um filme que me impactava muito a questão da morte da mãe do Bambi. Isso nem é spoiler, né? Porque todo mundo sabe o que Todo mundo acontece. sabe. E eu sempre tive esse trauma, assim, na infância. Sempre foi uma coisa que, caça, pra mim, nunca me pegou bem por causa que eu sempre ficava lembrando do filme. Mas agora, assim, voltando, eu peguei falas, assim, muito curtinhas do tambor, né? E a questão, né, que a gente vai falar do incêndio que tem no final do filme. E aí você percebe, cara, como tem relação com a realidade que a gente vive, né? O como, novamente, a gente bate na tecla que os produtores da Disney têm alguns infiltrados ali que são espíritas e veganos, que com certeza foram inspirados, né, por São Francisco, não sei, para poder Com trazer essas certeza. coisas, né? E o filme, né, gente? Lembrando que o filme é de 1942. A minha avó, de 85 anos, tinha 6 anos. Olha Isso é isso, sabe? Quando você sim. pensa, com certeza a espiritualidade já trabalhava, ó, há muito Ah, sim. plantando essas sementes com essas histórias. Inclusive, Carol, você falou agora da década de 40. A década de 40 foi uma década muito produtiva do Chico Xavier, né? Com relação a muitas obras que a gente tem de referência no nosso catálogo, Missionários da Luz, tem as do Emmanuel, são muitas, assim, realmente localizadas na década de 40, muito produtivo. E você perceber que, ao mesmo tempo, em paralelo, você estava ali com um trabalho espiritual intenso na produção dos filmes da Disney, sabendo que iria ter uma repercussão de, tipo, 100 anos da frente, as pessoas ainda iam falar sobre isso, né? Então, eu acho que é maravilhoso. Inclusive, eu dei uma olhadinha no processo de produção do Bambi, e ele era para ser o segundo filme da Disney. Era, tipo, Branca de Neve e Bambi. Bambi. Aí teve algumas produções que vieram antes, e Bambi veio um pouquinho depois, mas desde a década de 30 já era para Bambi ter sido produzido, para ser mais antigo ainda. E era uma coisa que o Walt Disney queria produzir há muito tempo. Ele queria um filme só com animais para falar de alguma problemática, assim, envolvendo essa questão da ética animal. Só que, né, a gente não sabia o quanto isso ia reverberar até hoje, né? É, pois é, isso que eu fico pensando, né? Naquela época, imagina o quanto era mais. Ainda existe caça, imagina como era mais comum ainda, né? E pela primeira vez, Isso. talvez, algumas pessoas que tenham assistido Bambi naquela época tenham se colocado no lugar, visto as coisas do ponto de vista dos animais, né? Porque o filme ele é muito bom, ele constrói toda a narrativa para você ficar para você achar o filhote bonitinho, aquela mãe que é super sábia, né? Todos os bichinhos que são amigos, super educados, todo mundo passa, fala bom dia, assim, sabe? Aquela coisa super fofa. E depois as coisas vão se desenrolando e você vê o outro lado, né? E eu queria, já entrando aí nas coisinhas que a gente queria falar, comentar exatamente essa questão do ponto de vista dos animais, lá na floresta onde o Bambi mora, né? Que Uhum. o Walt Disney realmente ele queria um filme só com animais, porém o homem aparece nesse filme. E aparece duas É, vezes, só para fazer bobagem. Só para fazer exato. bobagem. Para caçar Parece ou. as consequências, né? Ele não aparece, tipo assim, não tem a É, imagem de um humano, mas é o que ele tá fazendo em relação aos animais. Acho que isso é demais, é verdade. sabe? É tipo assim, zero empatia pro ser humano e 100% empatia pros animais. Você tá ali, você tá como telespectador do lado dos animais, tendo É, completamente essa ótica, né? A gente estava falando de Irmão Urso semanas passadas, que também é um filme que, apesar de ter humanos, e você é um filme assim que parece que conversa um pouco mais. Você entende os dois lados. Existe essa parte que para mim é bom assim também. Mas essa questão do Bambi, para aquele momento específico, eu acho que foi fundamental ter esse tipo de pensamento de como fazer o filme, como produzir o filme, como o diretor do filme pensou, né? Na própria animação. Eu acho isso incrível. é incrível mesmo, né? E é curioso que quando acontece a primeira cena, né, que o Bambi vai, a mãe dele vai mostrar ele para ele a Campina, né?
E ela fala, não, não vai correndo, nunca entre correndo na campina. E ele, mas por que, mãe? Você é legal? Ela fala, porque não tem árvore, a gente não pode se esconder e pode ser perigoso. A gente sabe que na natureza, Repete a última obviamente... frase, Repita, Carol. É, repita. devagarzinho. Vamos lá. Aí. Eu desenrolo e falo rápido. A cena onde onde a mãe do Bambi leva ele para conhecer a campina, que é o campo aberto. E ele vai todo Isso. feliz e ele fala: Não, Bambi, nunca entre correndo na campina. E ele, mas por quê, Isso. mãe? E ela fala: Porque não tem árvores para a gente se esconder e pode ser perigoso. E a gente sabe que Sim. na natureza existem também os predadores naturais, mas lá não é isso que eles temem, né? Não é isso que eles temem. E, inclusive, depois de eles brincarem lá bastante na campina, quando acontece a primeira, aquele servo mais velho, né, mais sábio, quando ele, que no fim é o pai do Bambi, né, dando um pouco de spoiler, mas Ah, você... sim, líder. Ele Isso, fala, tem uma fala, meu filho, meu então realmente ele é filho. o príncipe Bambi, né? Então ele é pai dele mesmo. Pai dele. Quando ele vê que o homem fez acampamento na floresta, ele volta e tem as aves vindo, assim, ele fala, ele meio que assim, a gente corre. Todo mundo sai correndo. Ai, peraí, Carol, volta. Nossa, peraí, piorou muito, volta. O pai do Bambi. Vamos lá. O pai do Bambi, ele vê o acampamento dos homens e, Isso. e ele volta para os outros e faz um sinal para todo mundo correr. Ah, E o sim. Uhum. Bambi não entende. E ele pergunta, É. né? Eles correm, se escondem. E aí o Bambi pergunta, mãe, por que todos nós corremos? E ela fala Uhum. simplesmente assim. Eu acho curioso como ela é sábia, né? Ela fala tanto com tão pouco. O homem É. esteve na floresta. Ai. E isso liga muito com aquela frase que até o Murilo nos lembrou do Alexandre, né? Em Missionários da Ai. Luz, que ele fala assim, Uhum. ó, os animais confiam na tempestade furiosa que perturba as forças da natureza, mas fogem desesperados à aproximação do homem. E isso é tão Nossa, Carol. real. Você pensou a Uhum. mesma coisa que No eu, né? filme, no filme aborda isso, Carol. A chuva, né? No Exato. começo, a chuva, que inclusive eu acho uma das cenas mais lindas do filme, a poesia que faz ali, chove, chuva que cai chovendo, é muito linda. Tipo, realmente o Walt Disney contratou uma orquestra para estar ali, e assim, cada pingo é um barulhinho, uma coisa, porque é uma sinfonia da natureza, né? Os elementos da atmosfera, né? O sol, a chuva, as estações do ano fazem parte daquele contexto, não só de animais, vegetais, mas todo esse ambiente, né? E por mais que você. Eu até reparei nisso no filme. Quem sente medo da chuva são os filhotes, porque É, eles ainda não entenderam. Mas os adultos estão serenos e tranquilos porque eles sabem que aquilo é bom. Mas o homem, ele assusta todo mundo, né? E é uma coisa antinatural daquele ambiente. Eu acho que isso cara, meu Deus, Emmanuel tava ali, certeza. Emmanuel desceu e intuiu aqueles produtores para fazer essas duas cenas, assim. Muito doido, olha, muito doido. não pensei. Pois é, quando depois eu li a frase que fala da tempestade, e é isso mesmo, tem a música da chuva, que a mãe do Bambi meio que mostra que tá tudo bem a chuva, né? E, e você falou do que eu não tinha pensado, da questão das datas, né? Das obras de Chico. É o que você falou, não, certeza. Uhum. A gente precisava até ver as datas de publicação, né? De Missionários da Luz e É, Bambi, porque olha, certeza que teve aí né, uma mensagem eu não além. lembro que ano, deixa Eu eu também pesquisar, não. não lembro que ano que Missionários. Eu acho que ele é de 47. Peraí, vou ver se eu acho aqui, se a internet ajudar. Então, e Ah, é 1945.
primeira edição de Missionários. 3 anos depois de Bambi. Ou seja, né? Tá bem, tá bem ligada aí a mensagem, né? Com Com certeza. certeza. E obviamente a gente vai para aquela parte que é com certeza a mais triste, né? Como a Nath disse, que é o momento quando termina o inverno e a mãe do Bambi chama ele que começou a nascer uma graminha, né? E eles vão Uhum. lá comer a graminha, mas ela percebe que o homem tá lá de novo. Só que dessa vez ela fala para ele correr, para ele não olhar para trás. Ele consegue chegar em casa, mas ela é abatida, né? Obviamente a gente não vê, a gente ouve tiros, a gente ouve tiros em outras cenas. Tem outras cenas que mostra, né? Mas os tiros não pegam ninguém, né? E nesse momento, né? Uhum. O Bambi fica órfão e a trilha, eu gosto muito de trilha sonora, eu adoro a trilha sonora do Bambi. E essa música particularmente é muito triste, né? Quando ele se Você vai vê cantar? sozinho. Oi? Não, porque é Eu falo em música, instrumental. tem que cantar. Não, essa não dá. Só se alguém soubesse tocar, porque essa é Ah, é verdade. instrumental. É muito instrumental as músicas, né? Acho que foi Verdade, é ficando verdade. mais musical a Disney, mais depois, né? E Verdade, no começo é muito. Eu gosto do comecinho dos filmes da Disney, que eles colocam os créditos no começo com música clássica, sabe? isso, Dama e Vagabundo tem isso. A Branca de Neve, eu gosto. O Bambi tem essa pegada também. Então tem. eles realmente têm o cuidado da orquestra, né? E não de um musical, assim, com cantado, né? Bonito. Sim. E a cena, é até legal você falar isso da questão do som, da música, porque quando o homem chega, não sei se é isso que você ia comentar, a música tensa parece aquela do tubarão, sabe? Nossa, eu não Que é a reparei coisa assim que vai nisso, né? chegando. Sim, eu reparei isso hoje, quando eu fui rever o filme. Assim, é uma coisa, é tipo assim, aquela tensão de que ele tá chegando perto e vai ficando mais alto, assim, é muito bem feito, né? Acho que o jeito que eles usam as músicas no geral para criar o clima, né, para passar né, o que eles querem mostrar, para compor a cena, as emoções, né, é muito forte. O que eu lembro muito que é um sinal que o homem está por perto é as aves, né? As aves vêm gritando, não Ah, sei se são corvos, eu não sei reconhecer o barulho, mas que eu lembro que os animais veem aquelas aves voando, eles já saem correndo para o mesmo lado que as aves estão indo. E isso nos lembra, sim. obviamente, como a Nath disse, o problema da caça em geral, que ainda existe, né? Ainda existe, né? Meu pai é de Minas, nasceu na roça, e a gente vai para lá de vez em quando. Tem matas, né? Tem Uhum. alguns pedaços de mata ainda preservados, e a gente sabe Uhum. de pessoas, né? Faz tempo, mas eu lembro do meu pai falando de gente que tinha ido lá caçar. E, inclusive, os cervos que tem. Eu não sei qual que é a espécie, com certeza não é a mesma do Bambi, porque ele deve ser específico do hemisfério norte. Mas existe um tipo de veado aqui, né, no sudeste, Sim, que era sim, sim. caçado, assim, sei lá, em 98, sabe? Que eu lembro dessas histórias do meu pai falando que viu, quando estava na mata e viu. Tipo, e não faz nada com isso, sabe? Assim, é diferente, a gente até comentou dos índios, né? Que a gente até comentou na live da Pocahontas, que eles têm aquela reação de pegar o que eles precisam, porque eles não têm opção, né? Isso. Né? É completamente diferente dessa caça que muitas vezes acontece com muitas espécies por diversão, né? Acho Isso. que de todo jeito é triste, mas hoje em Uhum. dia não tem muita desculpa, né? Você quer falar um pouquinho, Nath, É, alguma coisa da caça? eu lembrei que você falou agora dos índios. Os índios, eles são comunidades de caçadores e coletores. É diferente de nós que já passamos, já temos uma herança de revolução industrial, desculpa, revolução agrícola. A revolução agrícola, a gente aprendeu a domesticar espécies vegetais, espécies animais, e a partir daí nós passamos a criar grandes distinções, né? E ao nosso expandir enquanto espécie perante as outras, né? Agora, os índios, que eles, por mais que caçem, é como se eles fossem
uma outra espécie de animal qualquer, É que, verdade. que tá ali e faz parte, aí sim, né, de uma cadeia alimentar onde ele é um integrante. De Ele não tá equilíbrio, ali para extinguir. Oi, Carol. é de um equilíbrio, do mesmo equilíbrio que as outras espécies, né? Tem entre elas, né? Com certeza. Biose. Até porque os índios, eles têm muito a questão de usar lança, né? A lança você caça um animal por vez e caça a quantidade que você vai usar que aquela tribo vai consumir. Agora, a caça com arma de fogo, você pode atingir vários animais diferentes e não necessariamente você vai comer todos eles. Eu até, só puxando o gancho, eu assisto aquela série The Crow. Na verdade, eu gosto muito de séries medievais, assim, de época, eu gosto bastante. Eu acho, assim, interessante perceber essa relação mesmo na Idade Média, Idade Moderna, o quanto essa questão dos reinos atingia também os animais que estavam ali ao redor. Então, por exemplo, em The Crow, tem algumas cenas da primeira temporada, em algumas temporadas tem, mas na primeira eu reparo que eles pegam, tipo, animais que eles já têm, que eles criam, arrancam o animal da gaiola, soltam no ar, um pássaro, para o rei, o príncipe, o nobre atirar. E aí tem um servo do lado dele que troca o chumbo, né? Faz a troca, porque é um tiro por vez. Antigamente era assim. E aí tinha todo um cara para trocar, e ele tinha duas espingardas, ele usava uma por vez para não perder tempo, enquanto o cara ficava trocando. E era puramente diversão, né? Dependendo de onde você atingia, o chumbo da bala deixava aquele pássaro impossibilitado, a carcaça daquele pássaro impossibilitada de você consumir. Então, simplesmente, eles matavam e davam para os cachorros comer, sabe? E não era uma necessidade, assim, vou caçar para os cachorros comerem. Não, eu vou caçar porque eu quero me divertir, porque eu quero desestressar dessa vida de reinado. E, assim, o gozado disso tudo é perceber que a tradição de caçada às raposas, não sei se você chegou a ver isso, Carol, mas eu lembrei dessa questão que no ano passado, retrasado, se eu não me engano, foi proibida a caça das raposas. E era uma coisa assim que há 600 anos, todo ano, na mesma época, os filhos, homens, acho que o primogênito e o pai saíam para caçar e ficavam algumas semanas fora de casa e traziam as raposas para voltar. Puramente diversão. Então era um costume, assim, desde a época medieval que hoje em dia já foi abolido, sabe? Então é uma coisa que está melhorando, né? Conforme o tempo vai passando. Tá melhorando, né? Enfim, existe muita caça também por retaliação, né? Conforme a agricultura avança, né? Nos habitats dos animais, isso causa, obviamente, conflito, porque os predadores perdem suas presas. Muitas vezes eles descobrem que caçar o gado é fácil, porque o gado não está numa situação natural onde ele poderia correr, né? Enfim, fugir. Ele está ali meio cercado, né? Enfim, é diferente, né? E eu sei, por exemplo, que no Pantanal, eu cheguei a viajar com uma pessoa que virou para mim e falou, ele era fazendeiro no Pantanal. Eu conheci lá, Uhum. tá? Pelo amor de Deus, não é meu amigo. Mas nada contra, mas Seleciona muito enfim, bem. né? E ele falou, eu tenho duas peles de onça lindas lá que mataram meu gado, mas eu não posso nem expor porque os caras do Ibama enchem o saco. Foi isso que ele falou. Assim, numa mesa com outros turistas. E a gente assim, Sim. meu Deus, então para ele, na cabeça dele, matou o meu gado, eu vou matar de Uhum. volta, né? Só que por que que a onça foi pegar o gado dele? Lógico. Aquele gado não faz Algum- parte daquela, né, daquela região. Tirou o habitat dela, tirou as coisas que ela costumava comer, e é mais fácil, né? Porque a gente falou, o gado não tem para onde ir. Trazendo um pouquinho de um tipo de caça também muito triste que acontece na Ásia, na África, né? São caças de alguns animais para algumas partes específicas, né? Então, É. muito conhecidos, os elefantes, né? Eles são mortos por causa do marfim, das presas, né? Que é um material específico, né? E o Uhum. pessoal mata um elefante, né? Que é aquele bicho enorme, para tirar o marfim e fazer enfeite, fazer anel. E, Carol, posso. Depois que você terminar sua fala, eu queria falar umas curiosidades do elefante. Pode continuar. tá bem. E o que acontece? Essa questão do marfim, eu nunca esqueço uma vez.
eu estava acompanhando, eu estava assistindo uma aula de uma colega, professora também, que estava dando uma aula de leitura com um grupo pequeno. Uhum. Coincidentemente, eles estavam lendo uma matéria sobre o marfim. E isso me marcou muito, porque eu ainda não era professora, eu estava só acompanhando. E quando falou sobre o marfim, né, na reportagem, falando inclusive do risco que os elefantes correm por causa do marfim, as crianças perguntaram, mas o que é marfim? E Uhum. olha a resposta da professora, né? Ela falou assim: ah, é o negócio lá que eles tiram do elefante para fazer anel, bijuteria, enfeite, mas eu tenho um anel de marfim, fica amarelo depois, fica feio. Ou seja, as pessoas, além de matarem um animal para uma coisa completamente desnecessária, você tirar a vida de um bicho, ainda acha que depois ficou feio, assim, um desprezo, uma falta de perceber mesmo, assim, o que tá por trás daquilo, né? Eu acho que às vezes a pessoa tá tão acostumada a ver aquilo sem refletir, nossa, mas de onde veio isso, né? Qual a consequência que isso teve? Que transforma aquilo num mero negócio que, eu tinha um anel, mas ficou feio, né? Então, será que vale a pena, né? Então, aqui no Brasil é difícil ter alguma coisa de marfim, né? Mas é sempre bom lembrar as pessoas, caso você veja alguma coisa de marfim, né? Procurar, né? Se você não for uma coisa que você já tenha e você não sabia disso, recusar mesmo, porque isso custou a vida de um elefante. Ah, eles esperam, né? Tem essa expectativa de que espera o elefante morrer para pegar. Não, gente. Não esperam um elefante morrer para pegar, né? Realmente é muito difícil morrer, assim, de velhice, não, não tem isso. É, Doença, nada. Ele é o tamanho daquele animal, ele amedronta leão. O não, leão e tenta vive caçar ele, muito, ele dá um né? negócio assim. Vive muitos anos, né, Nath? Ainda tem Muitos. isso. Eu Vive mais de 80 anos às vezes. Então, deixa eu confirmar. Vamos falar quanto vive. dá Adoro uma ser olhada. Google. Isso. Só para confirmar. Ó, o elefante da savana, que é o africano, né? De 60 a 70 anos. O asiático, que é aquele que o pessoal fica em cima, né? Caminha na Índia, né? Tem muito costume de tipo, cavalgar elefante, é 48. E o elefante da floresta, que é um menorzinho, não sei onde que fica, de 60 a 70 anos também. Ou seja, é Ainda. muita coisa, é uma vida humana praticamente, né? De expectativa. E deixa eu já puxar esse gancho para falar uma questão do elefante, que eu aprendi na aula de fisiologia da reprodução na faculdade. A gente aprendeu um pouquinho de espécies silvestres e o elefante é muito peculiar. Porque, assim, nós mulheres, a gente tem um período fértil durante o mês que a gente consegue engravidar, certo? Nós temos um ciclo de 28 dias e isso é mais ou menos com os primatas. As vacas têm um ciclo parecido, então também é de 28 dias, 30 dias, por isso que todo mês você consegue verificar se está no cio para poder fazer enfim, a inseminação artificial na indústria do leite, por exemplo. Só que os elefantes, eles só têm um único período no ano inteirinho, e esse período dura 12 horas. Ou seja, elas só têm 12 horas no ano inteiro para achar um macho, para copular, para conseguir ter um filhote. E mais, o filhote tem a maior gestação do reino animal, são 22 meses, sabe? São quase dois, não, Quase são 2. quase 2 anos você gestando. E aí, quando o filhote nasce, tem uns vídeos muito bonitos, assim, de umas festas, que assim, todos os elefantes da manada, eles deixam a mãe sozinha, aí o filho, né, nasce, né, o filhote, todo mundo cerca e começa a fazer meio que assim, sabe, com as patinhas, tipo, comemorando que nasceu. E o bando inteiro protege o filhote, porque sabe que é precioso, ele precisa disso, ele precisa crescer para a espécie continuar. Então, é uma espécie muito difícil de você conseguir, na natureza, fazer essa reprodução. E mesmo assim eles conseguem. E aí a gente, por um capricho absurdo, mata um ser assim tão grande, tão maravilhoso, para uma coisa tão besta, tão ridícula, né? E o rinoceronte é a mesma coisa. O chifre do rinoceronte eles falam que é afrodisíaco, né? Que você extrai tipo um óleo e você faz um negócio que é afrodisíaco. Sabe? É uma coisa tão besta, você não precisa viver com isso. Nunca cheguei perto dessa substância e tô bem. Então,
é uma coisa que é surreal. E a gente até separou isso no roteiro, né? Hoje existem orfanatos, graças a Deus, orfanatos de elefantes, de rinocerontes, que fazem um trabalho tão bonito, né? De resgatar esses filhotes que ficam literalmente do lado da carcaça da mãe com o chifre arrancado, sem saber o que fazer, sabe? Totalmente vulnerável para ser uma presa, né? Fácil. E são levados para esses lugares que fazem essa reabilitação até eles terem a soltura e voltar para a natureza, né? É lindo, lindo. Sim. E isso, Nath, que a gente vai comentar um pouquinho desses trabalhos que acontecem dos orfanatos de animais, tem muito a ver com o filme, porque o Bambi fica órfão, né? Então, assim Ai, como, né? Então, o que a gente pode trazer do filme, que pode ser trabalhado até com crianças na evangelização, ou com os filhos, enfim, né? É falar que, olha, né? Isso acontece às vezes na natureza. Se você mata a mãe do bichinho, ele fica órfão. E não são só os filhotinhos como o Bambi que ficam órfãos. Tem filhotes de elefante que ficam órfãos, filhotinhos de onça. Eu já soube de filhotinho de gambá, que a mãe foi atropelada na via de extra... trem, sabe? E os filhotinhos foram resgatados. Então, hoje em dia existem esses resgates dos órfãos. Mas, né, voltar, por que que acontecem? Por que que essas mães estão Uhum. sendo mortas? Por que que esses filhotes estão ficando órfãos, né? Falando dos orfanatos de elefante, eu sou suspeita. Ai, que lindo! Eu sou muito fã. Eu sou muito fã de um determinado orfanato de elefantes que eu sei que tem no Quênia, que eu tive a bênção, agradeço a Deus todos os dias de ter realizado o sonho de ir lá. Eu Ai, fui. meu Deus, que coisa maravilhosa. Eu acompanho mais o de rinoceronte. Tem um documentário não, uma série, né, que passa em canal fechado. Eu tava passando na TV e eu achei, eu fiquei, orfanato de rinoceronte. Eu fiquei umas 3 horas assistindo, assim, maratonei. E é lindo demais. Eu É falei, gente, eu lindo. quero trabalhar lá, pelo amor de Deus. É lindo. Esses trabalhos de orfanato e as pessoas que trabalham com esses animais, elas percebem um um desenvolvimento mesmo de tudo que a gente aprende no Espiritismo, da questão do desenvolvimento intelectual, do desenvolvimento social, de que eles realmente estão ali estagiando para aprender coisas. Quem convive com eles realmente sabe. Esse orfanato, depois eu posso até colocar, enfim, em algum lugar para todo mundo. Ele chama Sheldrick Wildlife Trust. E ele existe há mais de 40 anos no Quênia e eles têm resgatado esses animais, esses órfãos. Os órfãos de elefantes, de rinocerontes, que eles têm alguns, é mais elefante, né? Mas a maioria, mas tem rinocerontes, até girafa também, eles pegam órfãos no geral. E alguns filhotes de elefante já cresceram e eles conseguem reintroduzir na natureza. E quando Uhum. você acompanha o que eles fazem, eles são muito inteligentes. Gente, os elefantes são, se não, eles Uhum. são, assim, se não estiverem muito próximos dos primatas, sabe, dos golfinhos, eles estão É, tá ali. bem fácil. Porque, olha, o que eles contam do comportamento dos elefantes é que, por exemplo, as coisas assim mais bonitas que eu sempre compartilho, que eu acho lindo. As elefantas, né, que já cresceram, já foram ajudadas, já estão, elas integram manadas de elefantes selvagens. E Uhum. quando elas têm filhotes com elefantes machos selvagens, elas Uhum. levam o filhote até o lugar onde tem os keepers lá que eles chamam, que são o pessoal que cuida, para mostrar: olha, o meu filho, tive um filho. É Eu vou assim, você não chorar. acredita. E eles contam isso direto. Nath, você tem que seguir essa página, é maravilhosa. E outras coisas, quando tem seca, né? A África tem muita seca, tudo. Às vezes os rios que eles usavam acabam sendo usados. Porque o elefante realmente tem muita memória, eles vão sempre naqueles mesmos lugares. E quando essas manadas de elefantes, né, que tem esses ex-órfãos que eles chamam, eles reparam alguma seca, alguma coisa que eles não estão achando água, ou alguém se fere da manada, quem é ex-órfão leva a manada até o lugar lá, porque sabe que tem o poço que sempre tem água. Sabe que Vai aqueles cuidar. humanos. E é muito bonito, porque geralmente eles têm um certo trauma de humano, porque provavelmente viram a mãe sendo morta, ou por marfim, ou por essa retaliação, porque lá na África, né, os elefantes acabam invadindo plantações, eles comem muito, e as pessoas, às vezes, é tudo que elas têm Uhum. invadindo. Às vezes as pessoas, sabe, na zona rural, principalmente muito pobres, é tudo que elas têm, e elas tentam lutar ao máximo para tirar aqueles elefantes de lá, e nesse conflito, às vezes, Uhum. morrem também, né?
Então, eles têm um trauma de humano, mas eles aprendem que alguns são confiáveis. E Uhum. é muito bonito, né? Então, todo esse trabalho de órfãos, ele existe, mas o ideal Sim. seria que eles nunca ficassem órfãos, né? É, você sabe que eu lembrei de uma passagem que está lá no Evangelho dos Animais? Você lembra disso? Chegou a ler esse livro? Lê. Que é é o Plínio? Não, não é a própria a protagonista, eu sempre esqueço o nome dela, meu Deus. A protagonista, ela tinha perdido uma cachorrinha, né? E aí ela encontra uma gatinha preta que ela chama de Linda. E Aham. aí, o dia que eles resgatam ela, eles vão fazer um evangelho no lar para tipo, inaugurar que ela integrou para a família. E eles abrem justamente na passagem do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala sobre órgãos. Órgãos, não, meu Deus, órfãos! Órgãos, É verdade, Nath. órfãos. E aí, quando eles leem com a visão. Ah, legal, você botou o orfanato. Quando eles leem sem essa ótica antropocêntrica, né? Sem imaginar que é órfão de humano, a expansão que você faz de um simples texto que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo é absurda. Você perceber que órfão pode ser qualquer espécie de humano, de animal, humano ou não humano, que você pode executar algum tipo de ajuda ali, que você pode contribuir para a vida daquele animalzinho que depende tanto, né, que a mãe ensine ele a exercitar aquilo que a espécie foi feita para fazer, né, na natureza, e você conseguir o mais próximo disso e voltar, soltar esse animal na natureza, ele não ter prejuízo nenhum, sabe? É maravilhoso. E esses pequenos que a gente vê por aí, né, que a gente pode adotar, também são uma companhia pra gente, né? Sabendo que a gente tirou eles da rua, que eles poderiam ter morrido de frio, de fome, e você resgatou, cuidou, e agora ele faz parte da sua família também, sabe? Então é muito lindo. É muito lindo. É muito lindo mesmo. E isso que você falou, Nath, sobre reaprender os comportamentos, um outro trabalho muito bonito que tem na TV é um canal fechado, acho que também. Mas acho que tem no YouTube sobre um orfanato de orangotangos também. Você já ouviu falar? Não, de orangotango não. Sim, então o que acontece é que as florestas específicas onde os orangotangos moram são muito devastadas, né? Muito Uhum. desmatadas também pela questão da agricultura e óleo de palma também muito. Ah, é E verdade. Verdade. Uhum. então os orangotangas morrem. Orangotangas? Pode falar isso? Não sei. Acho que é. E os filhotinhos ficam órfãos, e existe também um trabalho muito bonito com esses órfãos, e eles ensinam de tudo, ensinam a quebrar coco, é muito fofo, eles dão a mão, assim, tem os vídeos no YouTube sobre os orfanatos de orangotangos. E eu também imagino, sabe, que assim, é lógico que, idealmente, o ideal seria que eles Uhum. nunca tivessem ficado órfãos. Mas, ao mesmo tempo, Sim. já que existem esses trabalhos tão bonitos de pessoas dedicadas a diferentes espécies, para reintroduzi-los na natureza, que isso sirva assim de uma oportunidade para a gente criar essa empatia com essas espécies e, acima de Pode. tudo, mais do que dar um suporte financeiro para uma instituição dessa, que também é louvável, pensar por que que essas mães estão morrendo, né? O que que acontece? E o homem está no centro disso, assim como está no centro do porquê a mãe do Bambi foi caçada, né? Por que que o Uhum. Bambi ficou órfão? E a gente refletir o que que a gente pode mudar, né, na nossa atitude para reduzir esse impacto que nós, seres humanos, temos, que acaba criando esses conflitos de ser humano com essas espécies, né? Uhum. Eu me lembrei agora também de uma outra questão. A gente já pode depois entrar na questão das vacas, se você quiser. Mas Sim. antes disso, eu lembrei de um documentário que fala, você sabe, né, inclusive, sobre o abate de golfinhos no mar do Japão. Só que daí, e baleias também, né? Só que daí é o contrário. Eles matam a mãe. A baleia, eu sei que eles pegam o filhote para poder abater a mãe por causa do óleo de baleia. Mas quando eles querem levar para parques aquáticos como o SeaWorld, eles pegam o filhote. Então, eles matam a mãe, porque a mãe vai defender o filhote, e aí pegam o filhote vivo e levam para ser criado dentro do aquário lá, por exemplo, desses SeaWorlds da vida. Então, também é uma separação. Aqui a gente está falando de separação de mãe e filhote, né? Então, às vezes, não é o filhote, não é o alvo não é a mãe necessariamente. Às vezes é o filhote, mas mata a mãe também. E também não aproveita, tipo assim, não usa a carcaça para nada. É realmente só para separar, para conseguir pegar o filhote. Bizarro também, né?
Bizarro. E outra coisa que eu lembrei, Nath, é que aqui no Brasil, principalmente, né, o tráfico de animais silvestres. Os filhotes de aves, de papagaios, de araras, de tartarugas, que são separados, né, de saguis, né, e esses macaquinhos menores, esses micos, que são separados de seus pais. Eles pegam muitos, né, do ninho, a quantidade que chega viva, né, no transporte sobre assim, condições horripilantes, né? É mínima, né? Então, a gente repensar esse tipo de coisa, né? Porque também é uma separação, não está caçando, né? Mas também é uma separação de mãe e filho que tem tudo a ver. Uhum. Isso pode ser, só para antes da gente entrar na questão do leite, tudo mais, das vacas também, que também existe a separação, com as crianças pode-se trabalhar essa questão da caça, né, dos órfãos, como você se sentiria. Às vezes você tem até uma criança que talvez seja órfã e possa até se relacionar ainda mais com o filme, então muito cuidado também, se você for um evangelizador, um professor para tocar nesse assunto, né, mas e comentar, assim, coisas simples, né, como assim, que é meio que assim, se a gente desperdiçar água aqui, vai faltar água para os bichinhos na floresta. É engraçado que eu lembro que meu pai falava isso quando eu era criança. Ele nem sabia, Uhum. né? Mas ele falava para a gente fechar a torneira, não deixar a torneira pingando, né? Não tomar banho longo, essas coisas, porque senão ia faltar água para os bichinhos da floresta. E olha que engraçado, Nath, eu lembrei que quando eu era criança, eu lembrava do Bambi, porque acho que eram os bichos de floresta que eu tinha referência do filme. E eu pensava, né, Uhum. que eles iam ficar sem água. Então, usar isso com as crianças, aproveitar essa empatia que o filme traz para colocar todas as questões de consumo, de água, de energia, né, de papel, né, de leite, de carne, de tudo, com as crianças, funciona bastante. Olha, o que a gente fizer aqui vai faltar para eles lá, né? A gente Uhum. cortar, ficar, né, não é exatamente desse jeito, mas se a gente usar muito papel, desperdiçar, vai tirar a árvore que os Bambi usa para se esconder, né? E entrar também, quando possível, nessa questão da carne e do leite, né? Uhum. Queria que a Nath falasse mais sobre essa parte da separação entre a vaca e o bezerro, que ela com certeza vai ter muito a acrescentar. Uhum. Infelizmente eu sei muita coisa, né? Isso que é triste. Mas o bom é poder passar para vocês um pouquinho, né? Do que a gente vê na faculdade. Além do que a gente já sabe, né? Que eu posso reforçar bem resumidamente, a gente tem uma impressão, né? Nós consumidores, de que a gente está olhando para a caixinha do leite, a gente acha que é exatamente o que está ali demonstrado que o que acontece na vida delas, né? E não é isso. Eu, mesmo já vegetariana, achava que as vacas eram animais específicos que produziam leite naturalmente. E a gente estava ali só tirando um pouquinho. Como as abelhas produziam mel, eu também fazia essa relação. E não é assim, né? A vaca, ela também é uma fêmea como qualquer outra. Eu e você, nós não estamos grávidas, então a gente não produz leite. Toda fêmea mamífera só produz leite quando ela está gestante. Então, a própria gestação também não é uma coisa natural. Como eu falei, hoje existe muita tecnologia de ponta, para vocês terem ideia, que existem centrais de sêmen de touros que ganharam prêmios pela sua genética, de produzirem filhotes, fêmeas, né? Que vão produzir muito leite, então está na genética deles. Foi usada tecnologia para selecionar isso. O produtor compra um sêmen, ele faz uma divisão para dar várias vacas diferentes, insemina a vaca todas juntas usando um protocolo de hormônio chamado IATF, onde todas elas vão ser inseminadas no mesmo dia para facilitar o manejo do lugar. Aí, elas inseminadas bonitinho, certinho, identificando o estro e tal, elas ficam gestantes, passam 9 meses, exatamente 9 meses, igual a gente. E aí elas têm o filhote passa pelo que nós temos aqui no Brasil, em média 24 horas com a mãe, que é o suficiente para ele mamar o colostro, senão ele não sobrevive, o colostro tem imunidade, e depois ele é separado da mãe. Só que o que acontece? No começo, assim, século passado, era muito difícil essa separação, óbvio, porque a mãe cria um imprint, né, assim, no segundo que o bebê nasce, ela cria uma relação, assim, louca, que ela vai dar vida para aquele filhote. Todo mamífero, todo animal é assim. Só que isso prejudicava o manejo, né? Você retirar o bezerro para colocar ele no bezerreiro, que é um campo cheio de bezerros, presos numa cordinha cada um individualmente, e a mãe sendo levada todo dia, 2 vezes ao dia, para ordenhar.
na ordenhadeira elétrica. Só que isso ficava triste com os dois, ficava aquele chororô, uma coisa assim, imagina a fazenda inteira chorando por alguns dias, bezerro chorando, a mãe chorando. Então era muito estressante para as pessoas que trabalham lá. E aí, com isso, a tecnologia fez uma coisa bizarra, bizarra. Eu acho que isso é uma das coisas mais imperdoáveis que a gente fez para o reino animal. Selecionamos, através de técnicas de melhoramento genético, que de melhoramento não tem nada, Melhor, né? um gene específico que retira esse imprinting que a mãe tem, a mãe da vaca holandesa, que é aquela malhadinha preto e branco, tem em relação ao filhote. Então, o filhote nasce, ela assim, é uma coisa para ela, uma coisa assim, sabe? Parece que ela acabou de defecar, aquilo não faz diferença para ela. Aí o filhote tenta mamar, ela acha estranho, ela meio que deixa, porque aquilo alivia ela um pouquinho, né, daquele peso. Aí eles retiram assim, e ela, tipo assim, não liga, só que o bezerro liga. Então, aí diminuiu bastante. O bezerro continua chorando de um lado, mas a vaca não liga. E aí dá essa falsa impressão para quem vê, quem visita esses lugares, de que tá tudo bem, de que a gente pode continuar fazendo isso porque a vaca nem sofreu. Esses vídeos que a gente vê por aí da vaca correndo é tudo fake news. Eu tô vendo aqui que a vaca não tá, sabe? Tipo, os professores falam isso pra gente. Então, assim, pra mim isso é uma das coisas mais chocantes que a gente fez. E aí tem todo o resto, né? Que o bezerro macho, ele é vendido para fazendas específicas de baby beef, ele permanece 2 meses confinado, não consegue para frente, para trás, girar, ele fica totalmente preso para a carne ficar macia, suculenta, ser abatida e exportar para a Europa. E a vaca fêmea, né, que vira novilha e depois vaca, ela ainda como novilha, ela já é inseminada pela primeira vez. Ela nem chegou a ser adulta e ela já vai para a primeira gestação. E aí o ciclo se continua, né? Tanto é que com 5, 6 anos, que é uma idade muito jovem para a vaca, ela já tem casos, por exemplo, de prolapso uterino, que é o útero dela inteiro para fora, de tanto que, né, faz a gestação uma atrás da outra, não é natural isso, em pouco espaço de tempo. E aí lá vai o veterinário tentar convencer o proprietário de que vamos fazer uma cirurgia para tentar salvar a vida dela. E o proprietário, não, vamos sacrificar porque ela já não está sendo rentável para mim. E o sacrificar dessa espécie, só para concluir, não é um sacrificar como o cão e o gato que você sacrifica e crema. Você vai direto para o abatedouro. Você leva ela direto no caminhão com o útero para fora, de qualquer jeito, e você abate e ela vira carne moída. Então, assim, para mim, a indústria do leite é uma das mais cruéis que existe para mãe, para filhote, para tudo. E, sinceramente, só para realmente fechar, enquanto eu que me considero uma mulher feminista, para mim não tem condições. Se eu sou feminista, ser fêmea, que tem no nome, eu não sou mulherista, sou feminista. Então eu deveria, e luto, e tento fazer com que o movimento feminista olhe por esse lado, para ser um feminismo interespécie, um feminismo independente de qualquer coisa, sabe? As fêmeas são as mais prejudicadas em todo o sistema. Em todos os cantos, a gente está falando disso aqui. E a gente tem que começar a ter esse olhar para lutar pelo direito de todas as fêmeas dentro desse movimento feminista, né? Enfim. Nossa, Nath, que incríveis essas informações. Eu não sabia de. Quer dizer, a gente sabe de algumas coisas, mas esses detalhes da mudança genética é realmente É. muito triste. E sabe o que isso me faz pensar? É que o ser humano está meio que retirando uma coisa sagrada. Porque os É, próprios espíritos nos ensinam que o amor maternal, tudo bem que, né, é um germe sim. ali nos animais, mas, meu, é amor maternal, sabe? É o germe do amor que com certeza os espíritos planejaram com muitos milênios para que aquele ser sentisse aquilo, sabe? Pelo seu filhote, aquela questão da proteção, aquele amor incondicional, e a gente vai lá e tira. E outra coisa que aconteceu, que me fez refletir muito sobre essa questão da indústria do leite, assim, a questão das mulheres grávidas, né? Aí a mulher tá grávida, aí faz massagem no bico do seio para não machucar depois, né? Aí compra um biquinho porque vai doer quando o bebê mamar, né? Aí Uhum. empedra, aí você faz uma compressa, né? Faz não sei o quê. E muitas mulheres Uhum. sofrem muito, né, para amamentar, e todo aquele Uhum. cuidado, e pomada, e não sei o que. Eu fico pensando, gente, É. sabe, mamar, é seio, é mamilo, deve doer do mesmo jeito. Imagina as vacas. Se a mulher, que com Uhum. todos esses cuidados, às vezes já sofre até, sabe, assim, pegar o jeito lá, eu não entendo direito, sabe?
Imagina quantas vacas Uhum. sobram, porque com certeza não tem um quinto dos cuidados, por mais que eu tenho certeza que, né, que eles tentam ali fazer algumas coisas para amenizar, né? É muito triste. E isso que você falou das gestações, Nath, me parece que se uma mulher for hoje, né, ter um filho, o que o médico, o obstetra vai indicar é que o parto tem uma diferença de 2 anos. Eu não sei o Ah, ideal para o corpo da mulher se, se recuperar, né? será? É. Imagina de uma vaca, quanto que deve ser. Se a gestação é Uhum, igual, vamos, sei lá, vou fazer um chute aqui, não entendo nada, que seja a mesma coisa. Se com 5 anos o útero uhum, dela já está saindo para fora, naturalmente, uhum, quantos bezerros será que ela teria tido, né? uhum. E quantos será É, que ela ela teve? viveria 25 anos. Ela vive 25 anos, ela vive um quinto só na indústria, né? Na verdade, eu acho que ela teria mais ou menos o mesmo número de filhotes, só que esparçado ao longo da vida, Ao né? longo da E vida. não assim, porque você sabe quantas semanas tem de diferença? Na verdade, depende do lugar, mas de 5 semanas a 5 meses de diferença entre o parto e uma inseminação. A gente chama isso de período seco. E que é um período assim que ela não está produzindo, é um período de serviço que ela não está tipo dando rentabilidade direito, porque são 5 semanas de lactação, até mais ou menos dar 5 meses ela não tem muito o que fazer assim. Eles querem quanto mais encurtar, tipo, o médico veterinário precisa encurtar esse tempo para dar mais lucro para o produtor. Eu escutei isso assim umas 10 vezes esse ano. Então, assim, é uma loucura. É uma loucura que a gente não para pensar. A gente está tratando o bicho como coisa, como máquina de produzir leite. Então, para mim, toda vez que eu ouço sobre isso, para mim, a palavra bem-estar, por mais que eu entenda que isso é um caminho, porque a gente não vai acabar com as coisas de um dia para o outro, Emmanuel já dizia isso, mas, mano, eu não gosto da ideia de você usar o bem-estar para justificar um ato desse, sabe? É uma hipocrisia a gente parar, sim, com todo respeito, mas eu tô falando assim, hipocrisia do ponto de vista dos profissionais que estão tentando convencer as pessoas a continuar consumindo utilizando desse argumento. Porque o consumidor não sabe o que está acontecendo. Então, se eles acham que a vaca está sendo bem tratada e está tudo bem, então por que eu vou parar de consumir? Eu já pensei isso, sabe? Mas quando a gente vai a fundo e vai pesquisando não só essa questão, mas todo o resto que escondem da gente, é muito forte o quanto a gente é enganado para dar mais dinheiro para essas pessoas, à custa da vida e do sofrimento desses seres. Então, acho que essa conexão ela é urgente, sabe? Até porque é um bem-estar, mas é um bem-estar motivado Exato. pe- pelo lucro mesmo, né? É um bem-estar, porque se ficar doente vou ter que dar mais antibiótico, não tem tudo isso também, né? Então é um bem-estar, assim, é uma preocupação, mas mais como assim, como se fosse uma manutenção de uma peça, vai, digamos assim, para não te dar problema, não é esse Perfeito. Uhum. bem-estar. Eu ia falar alguma outra coisa. Essa questão do bem-estar. E que hoje em dia eu acho que existe uma certa cobrança das pessoas que estão começando a despertar para isso, né? Então, muitas vezes Lógico. existe isso, né? Realmente é extremamente complicado. Mas, novamente, Uhum. caso seja possível, né? Voltando assim para a questão do filme, quem puder abordar, né? É a mesma coisa. Assim como a gente sofre vendo do ponto de vista ali do Bambi, que perde a mãe, é a mesma coisa todas essas outras separações que a gente comentou aqui. Todas. Uhum. É aquele mesmo Todos. sofrimento. E por mais que tirem, aí eu não sei, né? Vamos jogar aqui Uhum. uma reflexão. Por mais que tirem aí o gene lá que tira aquele imprint da mãe, eu tenho certeza que isso é só no material. É como se ela tivesse meio dopada. Porque eu não acho que Ah, é, evolutivamente, né? Evolutivamente, uhum. espiritualmente, digamos assim, esses animais perdem esses É laços. como se ficasse inativo, né? Inativo, de alguma forma. A Joana que fala sobre isso, inclusive, tem uma referência no nosso catálogo que ela diz que quando uma onça ou um leão, eu não lembro qual é o animal que ela fala, tá lambendo o seu filhote para limpá-lo, para acariciá-lo, ela tá ensaiando futuros beijos que ela vai dar em fase de humanidade, beijos com ternura. Então, a humanidade não dá saltos, a evolução não dá saltos. A gente sempre tem que pensar que não é preto no branco, é uma coisa gradual, e conforme a espécie que o princípio inteligente está encarnado, ele vai adquirir determinadas experiências que mais tarde vão concluir
questões mais profundas, características mais profundas, né, que vão, na verdade, ligar o amor de Deus, o que desemboca tudo é essa noção do amor divino que tem que estar dentro de nós. E ela está ensaiando isso. Então, eu acho que a gente vai sofrer muito, Carol, muito. Porque mundo de regeneração, socorro, mundo de regeneração não é mundo perfeito. Mundo de regeneração é mundo de reconstrução. Esse negócio que a gente está vendo, os orfanatos, que a gente comentou, já é mundo de regeneração. Já é humanos que estão despertos para essa questão e estão corrigindo os equívocos que os irmãos em humanidade estão provocando. Então, é uma guerra que parece um cabo de guerra que a gente está perdendo. Mas é um período, a gente vai passar por essa transição e vai sobrar aqui a galera que está, a maioria, né, que está querendo reconstruir. Então, por isso que a gente tem que pensar que a Amazônia, acho que dá até para a gente entrar rapidinho na questão da queimada, a Amazônia, gente, a gente pode desmatar até sobrar 10% da Amazônia. Quando a gente chegar na regeneração, não vai regenerar 100% de um dia para o outro. Seremos nós que vamos reflorestar tudo que a gente destruiu e criar essa consciência nas novas gerações. É uma sementinha de tamareira que não vai nascer agora frutos. Tamareira demora 80 anos para dar frutos. A gente tem que ter muita paciência, né, para sei lá, tentar criar essas noções para que em alguns séculos a gente consiga ter uma mentalidade completamente diferente, né? Com certeza, Nath, isso que você falou do mundo de regeneração é bem isso, né? O mundo de regeneração não é que vai ficar tudo bem de uma hora para outra, né? Quem ficar aqui, né, vai ser exatamente para consertar as cacas. E às vezes eu olho assim o quanto de lixo tem, sei lá, eu vou na praia, eu pego um saquinho, começo a pegar lá algumas coisinhas, mas a gente não tem fim, né? E aí eu olho e falo, meu Deus, quantas vidas a gente ainda vai ter que vir, né? Eu, vocês, todo mundo, sabe, para até tirar todo esse plástico, sabe? Quantas tecnologias a gente ainda vai ter que desenvolver para depois reverter, né, as espécies que estão quase extintas, né, ajudar a reprodução, a reintrodução, quantos tipos de orfanatos, né, e de outras instituições parecidas para reintroduzir animais na natureza, a gente vai precisar, e com certeza é uma coisa de muito tempo. Até a gente comentou com o elo com o filme, é o seguinte, que o que acontece é que a outra aparição do homem, né, é quando ele arma ali o acampamento e o fogo da fogueira acaba se espalhando e pega fogo na floresta toda. Aí, novamente, o Walt Disney de parabéns, lá do outro lado, sei lá, ele deve trabalhar na equipe espiritual de São Francisco hoje em dia, viu? Não sei. Tenho minhas dúvidas. Diz que ele gostava muito de bicho, né? Eu acho. E porque ele coloca a gente de novo na perspectiva do fogo e a gente do lado dos animais. E os animais naquele desespero para fugir, e cai árvore aqui, e ele tá querendo ir para lá e não tem para onde. E óbvio que no filme não mostra nenhum animal morrendo, queimado, sem saída, né? Eles conseguem lá passar um rio, pular uma cachoeira, e chegar numa ilhazinha, e eles ficam ali até parar o fogo, né? Mas isso acontece, né? Infelizmente, numa realidade, as queimadas acontecem no Pantanal, acontecem na Amazônia, acontecem em diversos lugares, e os animais morrem, né? Então tem essa questão da visão do lado do animal, né? Então, por exemplo, usar o filme para conversar com as crianças. Olha, como que os animais se sentiriam? Imagina correndo do fogo, não ter para onde ir. Você pularia nessa cachoeira? Que o Bambi tá ferido, na verdade, porque no fim ele é ferido, né? Ele toma um tiro, não é nada que machuca, eu nem lembrava disso, mas ele tá fugindo assim e ele toma um tiro também. Não é nada que mate ele, mas ele fica lá deitado. Aí vem o pai dele e fala: levanta, Bambi, não sei o quê. E no fim ele vai, eles têm que pular a cachoeira. Você pularia a cachoeira para se salvar? Mas é perigoso. Então, olha, né? Então, toda essa discussão de se colocar as crianças no lugar dos animais e procurar discutir dentro do possível o porquê que acontecem as queimadas, né? E, infelizmente aqui no Brasil está muito latente, isso está muito perto da gente, né? Acontece sempre aqui. E lembrar também, o Murilo lembrou isso pra gente nesses bastidores, de que a natureza, parece no filme, né, que fica tudo bem, que a natureza se recupera, você vê o verdinho ali adentrando, né, as árvores queimadas e um verdinho nascendo quando o Bambi tem filhote, né, com a namoradinha dele. Só que isso é muito, do ponto de vista aqui, né, da realidade, é muito preocupante, porque você
assim, você acabou com espécies, muitas até desconhecidas pelo homem, endêmicas, que são as espécies aqui daquele habitat, daquele bioma, que se perdem completamente, não se salvam. E aquilo que nasce, que é a chamada de plantação, como é que é? Espécies pioneiras, são as espécies de musgo, de líquen, de matinho, assim, que crescem, sabe? Crescem no asfalto. Esse tipo de espécie, ele não vai suprir as espécies que morreram. Não tem como voltar aquele DNA que se perdeu. Então, a gente pode até ver um cenário em 10, 20, 30 anos, que até pode ser bonito, pode ser agradável, mas não vai ser a mesma coisa, né? Teve uma live com o André Trigueiro, que ele entrevistou uma jornalista amiga dele que está lá no Pantanal, para relatar, né, na época que estava essa bafafá todo do fogo, e ela contou exatamente isso, assim, que ela se entristece porque aquela paisagem toda que ela via, aquelas espécies que ela conhecia que estavam ali, podem nunca mais sobreviver, voltar aquilo que nunca mais vai ser exatamente a mesma coisa. Então, assim, é mais uma coisa que, por mais que a natureza ensine a gente esse processo de recuperação, é uma lição pra gente, né? Reconstrução, de se erguer novamente, ter paciência para dar a volta por cima, coisa que a gente, em poucos minutos, em poucas horas, foi suficiente para devastar. Ao mesmo tempo, é uma lição de que, olha, a gente não vai ser igual. Você perdeu a oportunidade de aprender com quem nós éramos antes, sabe? Sim. Isso é muito triste, né? E até só para puxar a sugestão, né? Tem um documentário Nosso Planeta da Netflix que tem alguns casos, né, que fala sobre isso. E infelizmente ano passado a gente não viu só no Brasil queimada, né? Teve no oeste dos Estados Unidos e também na Austrália, do que a gente ficou sabendo. E assim, bombeiro tentando dar água para koala, para onça com a pata queimada, desses que foram resgatados. Agora imagina você literalmente morrer queimado, carbonizado e não ter para onde fugir, sabe? É muito desumano isso que a gente faz. É muito desumano. E a gente sabe que, obviamente, o fogo pode acontecer naturalmente também, né? Mas vem tudo daquilo que a gente estava comentando do começo, do ter a opção, né? É diferente, né? Então, a partir do momento que a gente faz uma coisa que a gente sabe que vai causar um incêndio, que vai prejudicar um monte de espécies, a partir do momento que aquilo é evitável, né? Uma coisa é caiu um raio, pegou fogo na floresta, porque, né, ok, sei lá, isso pode acontecer de vez em quando, mas a escala que isso acontece com a ação do ser humano, eu acho que deixa tudo muito, muito, muito exacerbado, assim, muito pior, né, e devasta uma área muito grande, né, não é uma coisa natural, ai, caiu um raio, pegou um pouco de fogo, que é a natureza mesmo que faz parte ali, né? Não, é uma área gigantesca. Eu não lembro no fim como que ficou a porcentagem do Pantanal destruída, mas é assim, é assustador, gente. E a seca tá mais seco por causa do aquecimento global, por causa das mudanças climáticas. Então, uma coisa tá ligada com a outra, né? É. E fica essa reflexão realmente que o filme nos ajuda a fazer, né, novamente da ética animal, quantas oportunidades, né, da gente repensar o jeito de se colocar no lugar deles, ver as coisas pelo lado deles e mudar o máximo que a gente puder das nossas atitudes, se esforçar a cada dia, né, para ir diminuindo esse impacto. Porque apesar de, sou só eu, não, tem muita gente e faz diferença. Se ninguém começar, não, né, uma jornada de 1.000 quilômetros, né? Começa com um Você primeiro falou a passo. questão das queimadas por um motivo e o que que a gente pode fazer, né, sendo tão pequenos. Eu fiquei pensando uma coisa que eu estava pensando esses dias, dessa lei de causa e efeito, só para a gente fechar essa parte da queimada. A gente desmata a Amazônia e muitas vezes utilizando o fogo para queimar uma área, né, para poder facilitar na hora de limpar o terreno, para ter pasto, para boi, a gente fala aqui o tempo todo. E também, principalmente, isso a gente não pode negar, questão de soja e de milho não vai só para bovino, vai para todos os animais da produção. Até peixe, gente. Peixe come soja e milho transgênico na ração da piscicultura. Então é tudo. É o salmão que a gente fala que é saudável, veio daí também essa questão da ração. E o que a gente tem no Brasil são décadas de desmatamento, e esses últimos 2 anos piorou pra caramba,
E aí você tem o desmatamento avançando na Amazônia. Com isso você tem menos árvores, e com menos árvores elas transpiram menos, ou seja, elas elevam menos a água, né, dos rios flúvios que a gente fala, desculpa, rios aéreos, que é uma umidade que sai da Amazônia, e as correntes de ar fazem com que essa umidade vá para o Pantanal e vá para o sul. E aí quanto menos árvores você tem, menos umidade, consequentemente, em alguns anos o Pantanal, que já é seco e poderia chover bastante ali para manter a fase das cheias, não chove, fica mais seco, então pode acontecer essa questão das queimadas espontâneas, mas o homem pode interferir também pela questão do pasto, que acontece. E aí você também tem essa seca que vai para o sul, e aqui no Paraná é onde se produz a maior soja. Maiores plantações de soja é aqui do Paraná. Então, o que aconteceu esse ano? Teve uma estiagem absurda, a gente ficou com a água racionada por muitos meses, até hoje tá. Não temos os reservatórios cheios, a chuva não chegou aqui. Com a chuva não chegou aqui, as safras de soja se perderam. A gente perdeu, assim, absurdamente. Ao ponto da gente precisar importar soja, isso nunca aconteceu na história, importar soja para dar conta de alimentar esse número absurdo que cada vez mais cresce de cabeças de gado e de animais na produção. Para poder alimentar quem? Ser humano. De uma coisa completamente desnecessária. E aí isso tudo me faz lembrar, e só para fechar com chave de ouro, a frase que o tambor fala, que na verdade o pai do tambor falou, ele estava comendo um trevinho, e o trevinho tem uma florzinha, né? E ele muito safado, muito safadinho, querendo só comer junk food. Queria comer só a florzinha, não queria comer a verdura, que é a parte verde. E aí a mãe dele briga e fala, o que seu pai falou? Ele falou assim, até peguei, né? Para ter boa musculatura, todos os coelhinhos comem verdura. Ali, nossa, menina, é aquela coisa, né? A gente fica anos sem assistir, quando a gente reassiste, a gente pega esse detalhe. Então, né, que a gente possa usar do filme Bambi para nós mesmos e nas evangelizações poder falar um pouquinho sobre o nosso impacto, nosso peso diante disso tudo que está acontecendo, que a gente pode fazer muita coisa dentro das nossas próprias casas, sendo um consumidor consciente e evitando que o problema, na verdade, chegue e o que desencadeou, né, tudo aquilo que eu falei, de queimar a Amazônia e tal, pela ganância do ser humano de querer mais dinheiro, no final acabou atacando ele mesmo. A lei de causa e efeito voltou para ele, fazendo com que ele tivesse que sacrificar, né, a sua própria produção, porque não tinha a soja disso tudo que ele provocou, desse ciclo de chuvas que não aconteceu. E a natureza faz isso, né? Castiga, entre aspas, o ser humano pela sua imprudência e ganância, né? Consequência, né? Consequência total, Nath. Muito legal essa frase do tambor. Pode ser usado com as crianças, porque apesar que o tambor ele é danado, né? Ele fala depois disso assim pro Bambi, né? Todo coelhinho deve comer verdura, mas para mim é uma droga pura. Esse final é por minha conta. Mas isso pode ser trabalhado com as crianças, tipo, olha, ele fala isso, mas ele sabe que é saudável, que é importante comer, usar essa brincadeirinha também para as crianças, olha, mesmo que você não goste muito, é importante comer, porque tem criança que não gosta, né? Mas é muito legal. E uma outra frasezinha muito legal para trabalhar com as crianças, que não tem muito a ver com a ética animal, mas eu acho sensacional, acho que não dá para deixar de mencionar, que é quando o tambor faz um comentário meio desnecessário, e o pai dele também ensinou o versinho: se não tem nada agradável a dizer, então não diga nada. Gente, isso serve pra gente, né? Pra gente, pra criança, eu acho sensacional. E só para finalizar tudo, agradecer a Nath por todas essas informações que ela trouxe para enriquecer a gente, né? Esse filme Bambi tão lindo, e que a gente possa, então, de repente, reverter essa visão um dia, reverter essa visão que os animais têm, né? Que o Bambi não precise correr da gente quando a gente chega na floresta, né? Que é muito triste, né? E que a gente possa interferir, sim, usar tecnologia, sim, mas para interferir, para reconstruir tudo isso, né? Para fazer o contrário, que foi o que a Nath falou, que já tem esses projetos fazendo, né? E é isso. Com certeza. Muito obrigada. Amiga. Muito legal como convidada ter essa coisa de ser convidada, é muito legal. Obrigada pelo convite, gente. Uma boa noite a todo mundo. Espero que tenham gostado. E semana que vem a gente já tem filme. Eu não lembro agora qual que é de semana que vem.
Ai, meu Deus. Ah, é do Touro Ferdinando. Touro Ferdinando, isso mesmo. Então, Exatamente. aí nos encontramos semana que vem. Encontramos semana que vem. É a última Moveflix da programação de férias, hein? Depois a gente vai ver como é que vai Uhum, ficar. Mas não sim. percam semana que vem, doutor Ferdinando. Boa noite, gente. Obrigada. Tchau, tchau. Fiquem com Deus. Tchau, gente. Boa semana.